falar aí. Quando você pega um desafio desse, igual você teve com o Wilker, você teve com o Zé Vitor e vários outros debates, isso muda alguma coisa depois que você sai de um relacionamento, não, mas de uma troca de ideia dessa? Você acha que alguém aqui no Brasil tem ideias que conseguem de alguma forma, acrescentar no seu plano de governo, na estrutura que você já tem pronta? Veja, eu sou comunista. Sim. Né? Aí, por definição, a gente tem divergências não só com figuras da direita, mas com figuras também da chamada centro-esquerda, do campo progressista e por aí vai. Dá para aprender com o divergente ou diferente? Com certeza. Eu, por exemplo, aprendo muito. Vou citar só 3 figuras que eu tenho níveis de discordâncias diferentes. Eu assisto toda a entrevista disponível do José Dirceu, do Kassab e do Ciro Gomes. Todas. Caramba. Todas. Se eu não assisti é porque eu não soube da existência. Mas assim, se eu tô no Facebook, se eu tô no Twitter, se eu tô no Instagram e passou alguma coisa que teve uma entrevista deles, eu assisto todas. E aí, por quê? O Zé Dirceu é uma figura do PT, uma figura central no petismo, uma figura central, inclusive, nesse processo histórico de adaptação do PT à ordem neoliberal. Se a gente for parar para colocar no papel, as discordâncias que a gente tem são gigantescas, mas o Zé Dirceu é inegavelmente um dos quadros mais preparados do Brasil. Esse cara conhece muito do Brasil. Muito mesmo. E assim, ele é capaz de conversar contigo sobre a situação, desde a questão fiscal até a diplomacia, passando pela economia, passando pelo Congresso, pelo Judiciário, como foi a Constituição, a luta do movimento estudantil para a ditadura, a guerrilha e por aí vai. Então, por exemplo, é um cara que eu aprendo. Debater com o Zé Dirceu seria um prazer e uma honra, porque eu aprenderia durante o debate como eu já aprendo vendo as entrevistas dele. O Kassab não é um cara de formulação teórica, mas ele é um operador político, né, da máquina ali do Estado burguês. Então, toda vez que o Kassab fala alguma coisa sobre tendência eleitoral, sobre arranjo dos partidos, eu paro para ouvir com atenção. Porque se tem um cara que nos últimos anos foi exitoso em montar uma máquina eleitoral burguesa eficiente, foi o Kassab. O PSD é hoje o partido que mais tem prefeitura no Brasil inteiro, né? E conseguiu, inclusive, um processo de engolir o que sobrou do PSDB, né? A governadora do meu estado, Raquel Lira, estava no PSDB, agora foi pro PSD, do Kassab, né? E o governador Eduardo Leite também foi pro PSD. Então, por exemplo, o Kassab é um operador político de máquina partidária eleitoral burguesa, que sabe muito, assim como o Ciro Gomes. É um cara que já foi prefeito, já foi governador, já foi ministro, já foi deputado e tal. Conhece muito do Brasil, conhece muito da máquina do Estado brasileiro. Então são, por exemplo, só para citar 3 exemplos de pessoas. Um é de direita, Kassab, os outros 2, vamos colocar assim, para ser simpático, de centro-esquerda, sei lá. São 2 pessoas divergentes e tal, mas que eu aprendo bastante. Agora, e aí algumas pessoas podem ler isso talvez como arrogância e tal, sei lá. Você aprende se a pessoa tiver o que acrescentar, né? Se a pessoa tiver realmente ideias inovadoras, se a pessoa tiver acúmulo, se a pessoa tiver estudo, se a pessoa tiver bagagem histórica. Nos debates, normalmente não dá para aprender nada, assim. Porque até agora, o melhorzinho que eu debati foi o próprio deputado Zé Vitor, e não conseguiu acrescentar nada de muito novo. Eu até fiquei curioso, teve um momento do debate, o deputado Zé Vitor falou que a bancada do agro defende enfrentar a dependência de fertilizantes. Aí eu pensei que havia uma grande ideia, né? A grande ideia dele é fazer mineração em terras indígenas. Então, assim, sabe? Enfim, então depende muito, assim, eu até agora, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer um debate com uma pessoa que eu considero que tem contribuições, que tem um pensamento original, que tem muita bagagem. Se eu fizesse um debate, por exemplo, com o Ciro Gomes, eu com certeza iria sair do debate aprendendo alguma coisa nova, sem sombra de dúvidas. Vocês poderiam organiza um debate meio do Ciro Gomes, que seria bom. Mas deixa eu te perguntar, essas 3 pessoas que você citou aí, o Kassab, o Ciro, o Zé Dirceu, você como um defensor
da classe operária e essas pessoas há tanto tempo no poder do Brasil, você acha que eles têm algum interesse em defender a classe operária? Veja... Tem boas intenções? Não, veja. Boas intenções, eu acho que a gente nem debate, porque, como diria o ditado, de boas intenções o inferno tá cheio, né? O Kassab, como eu falei, é um organizador de um partido burguês, né? O Kassab, como diria aquele ditado espanhol... Ele é um dos maiores caciques do Brasil hoje. Exatamente, né? Aquele ditado, aí governo... sou a favor, né? Aí governo, na verdade, sou a favor. Então é isso. Ele tá na prefeitura de São Paulo do Ricardo Nunes, tá no governo de São Paulo do Tarcísio e tá no governo federal do Lula. Ele que mexe as peças do Brasil tá hoje. Politicamente, pra mim, o Kassab é uma das pessoas mais importantes do Brasil hoje. Sem sombra de dúvidas. Então dali não se espera nada, dali não vai ter melhora pra classe trabalhadora, dali não vai ter transformação da vida das pessoas e por aí vai. Já o Disseu, ele vem de uma geração que é muito curiosa, que é uma geração que teve um potencial desperdiçado, no sentido seguinte. É uma geração que militava no Brasil, no pré-golpe. Uma geração que defendeu as reformas de base, que viu que foi a presidência do João Goulart, que acompanhou a Revolução Cubana e tal, e que tinha muito a contribuir com o Brasil. Essa contribuição, infelizmente, ela foi interrompida pelo golpe, pela ditadura empresarial militar. A galera pegou em armas, se organizou, lutou contra a ditadura e quando sai de cena a ditadura empresarial militar e volta à democracia burguesa, a gente está falando de uma geração de militantes preparados, experimentados, com mais de 20 anos de atuação política nas costas, inclusive de atuação política da mais radical de todas, que é pegando em arma, defendendo o ideal. Essa geração tinha muitas capacidades e qualificações para realmente tocar um projeto radical no Brasil, mas, infelizmente, escolheram um outro caminho. Veja, muita gente faz um debate sobre o governo Lula 3, né? E eu entendo, inclusive, a decepção de muitas pessoas com o governo Lula 3, porque se parar para pensar, o Lula sai da presidência em 2010, né? Perfeito. Então, uma pessoa que em 2010 tinha, vamos lá, 18 anos... A pessoa com 18 anos, no geral, né? A pessoa não está muito ligada em política, a pessoa está ligada em futebol, em videogame, em outras coisas, enfim. E aí, essa pessoa, ela não viu o governo Lula, ela só escutou os pais falando que foi massa, que foi bom, que melhorou a vida e tal, e tal, e tal. Ela tá vendo agora o governo Lula, né? Essa pessoa que com 18 anos, Lula saiu da presidência, ela agora tá com mais de 30 e tá vendo a experiência. As pessoas se decepcionam. Só que tem um debate aqui para se fazer que o PT fez uma opção de deixar de ser um partido da transformação radical do Brasil nos anos 90. Antes da Carta ao Povo Brasileiro, na eleição de 2002. Porque nos anos 90 o José Disseu assume a presidência do PT, né, com todo o apoio do Lula e da corrente majoritária do PT, que é a CNB, Construindo o Novo Brasil. E quando o José Disseu assume a presidência do PT, ele começa a fazer transformações para que o PT deixe de ser um partido realmente operário e popular, um partido em que as bases de baixo para cima tinham muita influência, muita capacidade de decisão, e passa a ser um partido cada vez mais adaptado a ser uma máquina eleitoral e um partido que recebe dinheiro de empresário, um partido que não tem problema com financiamento privado de campanha, um partido que, para ser competitivo eleitoralmente, começou a fazer caixa 2, um partido que começou a desradicalizar as bandeiras, que é para ficar de boa, que buscou aliança com a Rede Globo, que buscou aliança com o grande empresariado e por aí vai. Ficou próximo de outros partidos, exatamente, escolheu vices de outros partidos. Exatamente. Então, em 2002, esse é o culminar de um processo que começa de maneira acelerada nos anos 90, né? Se não me falha a memória, acho que o Disseu assume a presidência do PT em 95. E aí, claro, depois a pessoa pode fazer autocrítica, não é o caso de Disseu. O José Genuíno, que também foi presidente do PT, é um cara que teve um papel nessa virada do PT à direita, né? A adaptação à ordem neoliberal, mas o José Genuíno, ele fez o caminho de volta. Ele hoje é um cara que está na esquerda, que faz um debate muito massa sobre a política brasileira, sobre o socialismo, sobre a necessidade de enfrentar a ordem neoliberal e por aí vai. Ele foi pra direita e se radicalizou de novo? Isso, exatamente. Ele só acompanhou a tendência, não chegou a ser direita ali. Não, direita no sentido
Não do que a gente entende como direita bolsonarista, mas direita no sentido de abandonar todas as pautas históricas da esquerda, né? Por exemplo, ele até fala isso numa entrevista que ele deu para a revista Piauí, que é muito boa, que ele fala que ia jantar com os donos da Rede Globo, com um grande empresariado e tal, e aí é isso, né? Quando você estabelece uma ótima relação com a Rede Globo, some da pauta, por exemplo, a democratização da mídia, né? Sim. Sabe? Então, eu acho que, acima de tudo, eu acho uma pena, porque, veja, o grau de qualificação política e teórica dos quadros depende muito do momento histórico. Momentos históricos, por assim dizer, de grandes acontecimentos, momentos históricos, entre aspas, extremos, tendem a formar quadros políticos mais qualificados. Entende? Então, uma época de maior marasmo social, uma época das coisas mais ou menos nada importante acontece, tem só um mero revezamento de governo entre os partidos. Nada muda. Isso tende a formar quadros políticos menos capazes. Porque não viveram grandes acontecimentos, não foram confrontados com grandes desafios. A geração que viveu o pré-golpe, o golpe, a direta já, constituinte, por aí vai, essa geração, ela criou um grau de qualificação política imposta pela própria história. Porque foram grandes acontecimentos, grandes momentos, grandes confrontos, grandes movimentos de massa. Isso, sabe, dá um outro estofo teórico, político, inclusive de capacidade de organização, de visualizar, de bolar estratégia, tática e tal. É uma pena que a gente tenha perdido essa geração no sentido de ter aproveitado para um projeto de transformação radical do Brasil, porque é isso não se forma toda semana. Só uma curiosidade histórica. Eu estou lendo muito sobre a República Velha, né? E aí, na República Velha, teve o ciclo de revoltas tenentistas, né? Que, se não me falha a memória, começa com a revolta dos 18 do Forte em 22 ou 24, e aí vem depois... em 22. Aí depois vem a Revolução Paulista de 24, e aí depois vem a Coluna Prestes, e depois vem a Revolução de 30. Os protagonistas desse processo da revolta tenentista de 22 até a Revolução de 30 foram quase 10 anos de movimentos que convulsionaram o Brasil, a galera pegou em armas e tal, e o mais fantástico e incrível de todos foi a Coluna Prestes, né? Tu vai olhar com carinho a política brasileira, tu vai ver que vários dos protagonistas da política brasileira, dos anos 30 até os anos 60, foi gente que se formou e ascendeu ao primeiro plano da política brasileira na década de 20, justamente fruto desse ciclo, né? Então você pega, sei lá, o Góes Monteiro, o Luiz Carlos Prestes, o Bertold Klinger, o Juarez Távora. Foi gente que, se formou politicamente num ciclo de revoluções, como chamava Edgar Carani, e que isso, né, cria um quadro político, forja um quadro político, tanto à direita como à esquerda, porque os quadros políticos da direita também não eram brincadeira. O Góes Monteiro, por exemplo, era um cara genial, reacionário, com simpatias pelo nazismo alemão, mas assim, um cara genial, né? Então forma quadros políticos à direita e à esquerda, que são quadros políticos extremamente qualificados, porque você está em um patamar de enfrentamento, um patamar de desafios históricos, um patamar de problemas gigantescos. E é isto, a gente acabou perdendo essa geração que não foi aproveitada para transformar o Brasil, mas sim para ter um governo que melhorou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e as coisas no instante se acabam. Então você acha que